um dos maiores ícones das artes marciais e do cinema de ação, Chuck Norris. Vamos dar uma olhadinha no céu de nascimento dele? Vamos nessa! Chuck Norris nasceu no dia 10 de março de 1940, às 3 horas da manhã, na cidade de Ryan, Oklahoma. Então ele tem Sol em Peixes, Lua em Áries, ascendente em Capricórnio. Então, aqui acho que a primeira grande surpresa, né? Você vê ali um Sol em Peixes, você tem essa imagem dele como sendo alguém durão, né? Essa imagem que ele acabou passando na cultura popular por meio do cinema. Mas vejam só, Sol em Peixes, ele tem tudo a ver com a questão do cinema, né? Um sol sensível. Então, já podemos ir cara falando que por baixo dessa capa capricorniana, que sempre dá um certo receio de mexer com ele, porque Capricórnio sempre vai dar essa seriedade muito grande como primeiro impacto, né, na visualização, nós temos ali um ego muito sensível, um ego bastante receptivo, assim, bastante até, digamos, delicado no campo emocional, né? Mas acontece que esse ascendente Capricórnio é reforçado ali na sua dureza por uma lua em Áries, uma lua quente, uma lua bélica, uma lua voltada para atividades ligadas ao combate, uma lua bastante combativa, né? A gente tem ainda em Áries, para o Chuck Norris, nós temos dentro de Áries, né? Você tem, além da lua, você tem Júpiter, Saturno, ali formando esse pequeno aglomerado, que não chega a ser um estéreo, mas tem um aglomerado de planetas ali no fundo do céu, o que reforça a ideia que Chuck Norris é uma pessoa muito presa às suas origens, à sua família, à sua origem familiar, de onde ele veio. Esse talvez seja um dos motivos pelo qual ele acabou performando uma vida cidadã, uma vida política no campo do conservadorismo. Mas a natureza bélica dele, essa natureza combativa, está muito bem marcada ali em Áries. Você ainda tem conjunto a esse Saturno, uma Vênus em Touro. Então, está ali Saturno nos últimos graus de Áries e logo em seguida essa Vênus coladinha ali no fundo do céu, indicando que, apesar das suas ligações profundas com a família, ele teve uma certa dificuldade de lidar com a figura materna. A figura materna, de certo modo, acabou sendo alguém que causou nele um impacto em termos de restrições, né? Porque onde Saturno passa, ele restringe, porque está conjunto essa Vênus em Touro. Eu entendo que muito provavelmente essa mãe era uma mãe bastante dominante, mas uma dominação provavelmente que encarava no campo da doçura, ou de certa maneira, isso causou nele uma necessidade muito grande de procurar essa doçura, tanto pela arte, pelas artes, estou falando aqui do cinema, né, ignorando aqui um pouco a questão que ele trabalhava com artes marciais, então ele procurava essa espécie de acolhimento, né, e esse contato venusiano, que provavelmente essa influência da mãe, que acabou marcando como ele iria constituir as suas outras famílias que ele viria a compor, né, porque andei olhando na biografia dele, teve mais do que um casamento, né? A Vênus, ela é a senhora do mapa, isso é um dado bastante interessante, porque ao mesmo tempo que ele tem bastante planetas ali em Áries, Vênus é o planeta que acaba regendo esse mapa, fazendo com que ele seja uma pessoa sempre disposta a fazer acordos, a procurar assim a expressão artística de algum modo. Essa expressão artística ela foi caminhando pelo campo marcial por conta dessa vivência ariana bastante intensa, por conta dessa lua ariana e desses outros planetas ali em Áries, né? Ele tem Mercúrio em Peixes, o que reforça muito uma certa
dificuldade, muitas vezes, de um discurso racional, mas, ao mesmo tempo, uma mente muito voltada também para o campo da expressão por meio da arte. Então, eu entendo que Chuck Norris, justamente por ele ter ali Saturno no fundo do céu, ele não teve uma infância onde ele tinha grande vigor físico, né? E ele acabou desenvolvendo esse vigor físico e expressando isso por meio das artes marciais como forma de superação mesmo, porque o Sol dele está em oposição a Netuno, um Sol em peixes em oposição a Netuno, onde faz com que ele procure fora de si mesmo, por meio de uma expressão corporal, porque ele tem uma Vênus taurina, uma Vênus poderosa, que se expressa muito por meio do corpo, né? E isso acabou conduzindo ele para uma vivência no mundo dos sonhos, do devaneio, que poderia estar muito bem marcado no campo das uso de substâncias, mas, no entanto, ele acabou canalizando de forma bastante positiva por meio do cinema, né? O cinema e as artes é uma excelente forma de vivenciar essas tensões netunianas, que sempre indicam uma necessidade de fuga da realidade. E ele conseguiu obter isso por meio da arte do cinema. Plutão em Leão, em trígono com esse aglomerado de planetas em Áries, né, que no caso seria Lua, Júpiter e também Saturno. Isso faz com que ele tenha a necessidade de expressar seu poder, né? Uma grande necessidade de expressar seu poder, e em Leão também é um signo de palco, portanto, apesar dele ser um mapa noturno, um mapa onde ele vivia muito em função da intimidade das relações íntimas e familiares, ele acaba potencializando isso também de uma forma transformadora por meio da exposição da sua figura. Ele começa a descobrir que ele pode ter poder por meio dessa expressão artística, né? Ele é um planeta, ele é assim, um mapa que tem bastante planetas na cardinalidade. Ele tem alguma coisa em Touro, né? Que é fixo, pouco fixo e tem pouco mutável. Então isso mostra e indica que ele tenha uma certa dificuldade de se adaptar às novas realidades e a novos aprendizados. Então, de modo geral, esse é o mapa do Chuck Norris. Espero que você tenha curtido. Curtiu? Deixe o seu like, inscreva no nosso canal e vamos nessa.